Bom, pessoal, seguindo aqui nossas aulas, vamos ver hoje um pouco de conexão, de trabalho com banco de dados aí, usando Java, né? Vamos ver como abrir conexões, vamos trabalhar com alguns padrões aí, como o DAO e o Factory, certo? Nossos objetivos: explorar a conexão e manipulação de banco de dados em Java, utilizando a API JDBC, certo? Que é onde a gente tem mais trabalho braçal. Depois, futuramente, vocês podem trabalhar com alguns frameworks que facilitarão em partes o trabalho. Vamos criar uma fábrica de conexões usando o padrão Factory. Vamos também criar uma fábrica de DAO. Vamos criar aí nossos primeiros DAOs. A gente vai trabalhar com a pessoa, aquela classe pessoa que nós trabalhamos na última aula, pessoa polimórfico, certo? Eu tô colocando o link para download do arquivo do projeto na descrição do vídeo. Estou colocando também a modelagem do banco de dados, que na verdade é só uma tabelinha para a gente fazer os nossos testes. Vocês podem baixar aí na descrição do vídeo. E vamos desenvolver uma pequena aplicação que faça conexão com o banco de dados e trabalhar aí com as principais operações, um insert, um delete, um select, um update, certo? A gente provavelmente vai dividir isso aqui em algumas aulas, parte 1, parte 2, parte 3 talvez. Vamos usar essa primeira aula aí para construir a nossa fábrica de conexões, certo? Então, vamos lá. Então, um erro comum, né? Coloquei erro entre aspas, porque não necessariamente seja um erro, né? Não é uma boa prática de programação. O pessoal, principalmente que está iniciando em programação, em toda a parte de código que precisa fazer uma inserção, uma busca de dados no banco de dados, vai lá e insere, abre uma conexão lá no Action Performed de um botão qualquer, abre uma conexão com o banco de dados, busca a informação, retorna, daqui a um pouco abre conexão, insere uma informação. Então, um monte de manipulações do banco em áreas diferentes de código, né? Isso aí, além de confusão, de uma grande confusão, gera duplicidade de código, dificulta e muito a manutenção. E uma solução para isso é a gente criar classes específicas para trabalhar com o banco de dados, com as nossas entidades. E é o que dita aí o padrão DAO, Data Access Object. A ideia é o que? Separar o acesso ao banco de dados das demais classes da nossa aplicação, né? Ou seja, o papel principal do DAO é conseguir receber um objeto e transformar esse objeto de forma a inserir os dados vindo dele na nossa base de dados. E vice-versa, trazer os dados oriundos da nossa base e transformar isso em um objeto que possa transitar na nossa aplicação. Então o papel dele basicamente é conectar esses dois mundos, o banco de dados e a nossa aplicação, o nosso Java no caso. Uma observação importante é que o DAO não faz conexão com o banco de dados, ele apenas vai acessar, receber uma conexão. Quem vai fazer a conexão vai ser a nossa Factory, a nossa Connection Factory que a gente vai criar, certo? Normalmente se utiliza um DAO para cada entidade do banco, ou a gente até pode separar em módulos, né? Cria um DAO mais genérico, onde várias classes irão implementar esse DAO. A gente pode fazer isso. No primeiro momento, pelo menos, a gente vai criar um DAO para cada entidade do nosso banco de dados. Ok? Então, quanto à implementação, a gente sabe que a gente vai criar um DAO para cada entidade, né? A gente tem uma peculiaridade aqui que é a seguinte: o nosso DAO tem uma interface
Ele é uma interface que dita os métodos que devem ser implementados por quem quer persistir alguma coisa nesse cara. Aí a gente vai ter as implementações do DAO, né? O interessante aí é manter o menor acoplamento possível. Então a gente vai ter uma implementação JDBC do DAO. A gente pode ter uma implementação Hibernate do DAO. A gente pode ter uma implementação em arquivo texto, uma implementação XML, não importa. Então, a ideia do nosso DAO é não depender de nenhuma plataforma específica. Eu posso trabalhar com ele de qualquer forma. Só preciso seguir as regras que ele está ditando. Certo? Então aqui é só uma rápida passada do que a gente vai criar. A gente vai agora realmente partir para a codificação. Algumas leituras que eu deixo aí para vocês é o livro do Edson Gonçalves, Desenvolvendo Aplicações Web com NetBeans e IDE 6. O capítulo 4 pega essa parte de banco de dados, pega um pouco do padrão DAO, né? Connection Factor também tem um pouco. O livro do Deitel, Java como Programar, no capítulo 28 também pega um pouco dessa parte do banco de dados. E a própria documentação, né, da Oracle sobre o padrão, o pattern DAO. Vale a pena vocês darem uma olhadinha aí, certo? Vamos então ao que interessa nesse primeiro momento. Na última aula, então, nós criamos este cara aqui, que era o nosso pessoa polimórfico, né? Já tem, de certa forma, toda uma comunicação existente aqui, só que a gente não tem um banco de dados, né? Tem aqui um cadastrar, um editar, um visualizar, que trabalha só com a gravação dos atributos na sessão. Agora a gente vai começar a trabalhar com o nosso banco de dados. O que a gente vai fazer aí inicialmente? Primeiro de tudo, vamos criar um pacote aqui. Pacote br.com.senacrs.util. Aqui é onde vai estar a nossa fábrica de conexões. Vamos chamar ela aqui, ó, de Connection Factory. Perfeito? A nossa Connection Factory, inicialmente, pelo menos, o papel dela vai ser criar uma conexão com o banco de dados e distribuir para alguém. Então, o que ela vai ter aqui? Vai ter um método public. A gente pode criar esse método de forma estática. Public static. E esse método aqui vai retornar uma conexão com o banco de dados, que é essa interface connection aqui, ó. Adicionar importação para Java SQL connection. Connection, e um padrão que se costuma utilizar é um get connection para essa conexão. Certo? Aqui dentro, gente. Aqui dentro. O que esse cara está reclamando? Aqui dentro, nós vamos ter o seguinte, ó. Nesse get connection, a gente vai retornar uma conexão. Perfeito? Então, o que a gente tem aqui? Resumidamente, a gente vai retornar. A gente tem uma interface aqui, ó, que trata da manipulação de drivers, que é a Driver Manager. Então eu posso retornar aqui, ó, ele tem um método também getConnection. Então eu posso retornar um Driver Manager .getConnection, passando a URL da minha base de dados, o nome do usuário e a senha do usuário do banco de dados. O padrão aqui, gente, é a gente utilizar da seguinte forma. O URL, a gente vai usar o driver, o nome do driver, JDBC. Qual é a base MySQL?
E agora sim, onde está localizado e qual o nome dessa base? Localhost barra o nome da base. Qual é o nome da base de dados? Vocês não conhecem a base ainda, né? Eu vou colocar para vocês esse arquivo aqui também para vocês baixarem. Criei só uma tabelinha pessoa. Então, vocês podem pausar e baixar esse arquivo aí e gerar esse banco. Essa tabelinha pessoa aqui simplesmente tem os campos que nós criamos nas nossas classes pessoa e endereço ali, né? Botei tudo numa tabela pessoa, até para facilitar a nossa vida aqui. Não nos é de interesse as melhores práticas de banco de dados. Só uma tabelinha comum para a gente poder trabalhar, ter um conceito inicial da manipulação do banco. Vou deixar esse carinha aqui no canto para a gente poder enxergar melhor. E vou diminuir um pouquinho esse cara aqui. Que a gente pode enxergar nossa tabela se quiser procurar algum dado ali. O nome do banco é BD pessoa. O usuário padrão do MySQL, se vocês não alteraram, é root. Se vocês não fizeram nenhuma alteração, ele tem a senha em branco. Se vocês mudaram, basta colocar aqui a senha correta. Aí ele vai pedir aqui para circundar com um try-catch. A gente vai circundar isso aqui com um try-catch. Perfeito. E agora, gente, observem que foi lançado aqui o que vai se tentar fazer. Isso aqui pode gerar uma exceção do tipo SQL exception. Para manter a nossa fábrica, para manter o nosso DAO depois de maneira mais desacoplada possível, a gente vai relançar essas exceções que são específicas de SQL como runtime exception. Então, aqui no logger, eu posso dizer o seguinte, ó, throw. O que isso aqui faz, gente? Vocês sabem? Isso aqui está fazendo com que a exceção que foi gerada seja apresentada no log do nosso servidor. Então, aqui no Apache, se ocorrer essa exceção aqui, a mensagem vai aparecer aqui toda a pilha de erros que ocorreu. E eu posso também relançar essa exceção para quem está invocando este método. Então, posso dizer o seguinte, ó, throw new runtime exception e passar uma mensagem e a causa. Posso dizer assim, ó, uma mensagem: erro ao abrir a conexão em Connection Factory. A causa eu mando direto aqui a exceção, certo? Por que runtime exception, gente? Poderia mandar uma exception aqui? Poderia, dependendo da situação, talvez seja até mais interessante. A diferença é, se eu mando uma runtime exception, uma das diferenças, né, é que a runtime exception não é uma exceção verificada, como nós já vimos. E a classe que invocar getConnection não vai ser obrigada a tratar essa exceção. O tratamento está sendo feito aqui, eu estou só repassando para outro caso a informação seja relevante. Se eu quiser capturar, eu capturo. Se eu lançasse aqui uma exception, aí sim, aí quem invocasse esse método getConnection seria obrigado a tratar essa exceção. Que é o mesmo caso que nós vimos que a gente tem a exceção de divisão por zero, né? Aquela exceção não é verificada, a gente não é obrigado a tratar, mas ela pode ocorrer em tempo de execução. Se a gente tiver um bloco try-catch ali, a gente pode recuperar esse erro, correto? É o mesmo caso aqui. Então, no primeiro momento, vamos lançar uma runtime exception, ok? Erro ao abrir a conexão com Connection Factory. Aí, pessoal, algumas versões aí do JDBC, se eu não me engano até a 3, a gente era obrigado a registrar o driver na rede, ou o driver na aplicação. Ou seja, gente, aqui em bibliotecas,
primeiro lugar, a gente tem que adicionar a biblioteca do JDBC, que é este cara aqui, ó, driver JDBC do MySQL. Esse aqui é o MySQL Connector. Se vocês não tiverem isso aqui, vocês estão trabalhando com outra ideia, basta vocês baixarem no site do MySQL, sem problema. Tranquilo. Agora, adicionada a biblioteca, isso aqui pode não ser necessário, mas importante vocês saberem que vocês podem passar por esse erro e ficarem batendo cabeça do porquê. Então a gente está registrando o driver do MySQL na aplicação. Aí, ó, a gente vai passar aqui, ó, br com MySQL, tá aqui, ó, este cara aqui, ó, com MySQL.jdbc, o nome da classe, que é a driver, que está aqui dentro, né? Se a gente der uma olhadinha, vai ter uma classe driver. Vamos ver aqui, tá aqui, ó, driver.class, este cara. Isso aqui pode lançar, naturalmente, uma exceção de classe não encontrada. Observem aqui, ó, adicionar cláusula throws, adicionar uma nova cláusula ao catch, ou adicionar uma nova cláusula ao catch. Ó, então agora a gente tem duas exceções aqui. Uma SQL exception e uma class not found exception. Então posso dizer aqui o seguinte, ó, para deixar isso aqui menos genérico, vou dizer aqui o seguinte, ó, erro SQL exception ao abrir a conexão em Connection Factory. Ó, agora, nesse segundo aqui, a gente vai fazer algo bem semelhante. Throw new runtime exception. Vamos lançar agora erro class not found exception em Connection Factory. Ok? Perfeito, gente? Então, aqui, gente, basicamente está implementada a nossa fábrica de conexões. A parte, pelo menos, de abertura de conexões. A gente pode tratar aqui também o fechamento dessas conexões, né? Uma situação que a gente vai analisar depois é que se a gente não fecha essas conexões, com o tempo vai ficar acumulando conexões abertas e isso pode acabar afetando o desempenho do nosso banco de dados, né? Mas vamos lá, vamos testar isso daqui, ó. Vamos criar um novo pacote aqui de testes. Vamos chamar aqui de br.com.senacrs.testes. Só para a gente criar um main básico aqui e ver se esse cara aqui funciona. Classe Java principal. Vou botar aqui teste. E agora a gente só vai fazer o seguinte, ó. Vou invocar essa Connection Factory. .getConnection. Posso fazer mais ainda. Observem aqui, ó. Vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos executar esse cara aqui. Vamos ver o que acontece. Vou executar isso aqui. Pum, construído com sucesso. Ok, né? Mas e aí? Tudo certo, será? Talvez, né? Querem ver? Vou modificar isso aqui, ó. Vou dizer assim, ó, driver 2, né? Botei uma classe que não existe. Isso aqui tem que gerar uma exceção, class not found. Vamos ver. Ó, aí a gente já tem um erro, né? Olha só, class not found com MySQL JDBC driver. Ok. Então a gente já viu que isso aqui está funcionando, né? Aí, gente, a gente está relançando essas exceções, né? Vou manter isso aqui, esse 2 aqui. Aqui, ó, embora não seja exigido, porque nós lançamos uma runtime exception, eu posso sim, sem problema algum, capturar essa exceção. E eu vou dizer aqui o seguinte, ó,
Então a gente pode sempre usar uma exceção que seja pai, avô dessa exceção que está sendo lançada, que é o caso da exception, né? Que é a exceção mais genérica de todas aí. Eu posso dizer que vou capturar qualquer exceção aqui. E aí, gente, olha só, vou jogar isso aqui num JOption pane. Ok? E aí, vou passar aqui, ó, ex.getMessage, que foi a mensagem que nós setamos. Depois, eu vou pegar o get da causa, né? Vou pegar a causa da exceção, que foi que eu lancei também, né? O ex que eu lancei lá. Olha só. Vou executar esse cara aqui. Ó. Erro class not found in connection factory. Foi a mensagem que nós colocamos. Depois, a causa, né? Class not found exception com.mysql jdbc driver 2. Ou seja, está dizendo que não existe essa classe, né? A gente já sabe disso. Então, se eu remover isso daqui e eu executar, não vai capturar nenhuma exceção e está feito. Então a nossa fábrica de conexão já está funcionando normalmente. Agora, gente, vamos fechar por aqui essa primeira parte e voltamos com a implementação dos nossos downs, ok? Valeu!